Tava conversando com uma pessoa esse final de semana sobre uma das coisas mais legais que tem no mundo da programação, tá? Um dos algoritmos mais legais que foram inventados nos últimos 10 anos. Qual vocês diriam, por exemplo, que é a última inovação tecnológica mais legal que aconteceu nos últimos tempos? Não pode dizer modelos de linguagem. Todo mundo odeia modelos de linguagem aqui. Todos os meus casos odeiam inteligência artificial. Um dos mais legais pra mim, tá? É o Net Rollback Code, que é o código que permite você jogar jogos como, por exemplo, jogos de luta, que são jogos que precisam de um input muito rápido, de um tempo de resposta muito rápido, pela internet de uma maneira satisfatória. E eu encontrei esse vídeo do canal, deixa eu mostrar aqui, Astro Jogos, tá? Ele é um canal relativamente pequeno, 21 mil inscritos. Eles falam só sobre jogos de luta, pelo que eu entendi, faz lives. Eu vou fazer um react a esse vídeo pra gente falar um pouco sobre uma coisa muito legal, técnica. É o tipo de coisa que me deixa feliz ver uma coisa de programação legal, uma das grandes inovações que eu acho que teve nos últimos anos. Mas eu vou pedir pra vocês darem um like no vídeo, se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, se inscreverem, tá? Porque é sempre, agora que o canal Teclas ele é relativamente grande, eu não tô me gabando, tá, pessoal? É só porque eu fui um canal pequeno por muito tempo. Toda vez que eu reajo a um criador de conteúdo menor, eu tenho que ter uma responsabilidade de dizer assim, ó, pessoal, apoiem os criadores menores, né? Eu tô usando esse conteúdo aqui para adicionar uma coisa a mais. Eu vou transformar esse conteúdo, beleza? Astro Jogos, como funciona o Rollback Netcode? Todos que jogam jogos online já experienciaram partidas com péssimas conexões, não é mesmo? E tenho certeza que, como eu, vocês também devem achar que a parte mais frustrante disso tudo é o fato de que, quando você pressiona um botão, parece que leva uma eternidade até o seu personagem de fato efetuar a ação do botão que você pressionou. Isso ocorre porque até alguns anos atrás, todos os jogos de luta utilizavam um sistema conhecido como Delay-Based Netcode para o seu funcionamento online. E neste netcode, para manter a partida entre dois jogadores sincronizada, assume-se que a melhor forma é a de que a informação do registro dos botões pressionados por você tenham que chegar ao seu oponente antes que a ação aconteça na tela. E é claro, em conexões ruins, como uma partida com 200 de ms, por exemplo, isso significa que suas ações têm um atraso de 200 milissegundos para acontecer. Deixa eu pausar aqui e já vou adicionar, estou transformando o vídeo, tá? Vocês já fizeram algum jogo? Vocês já programaram algum jogo aí, pessoal? E principalmente se vocês programaram um jogo multiplayer, tá? Como é que vocês programariam o loop desse jogo? Como é que ele funcionaria? Eu vou falar na minha cabeça mais ou menos como é que eu faria de uma maneira assim meio inocente, né? Eu diria que assim, a gente vai pegar o input do controle do jogador 1 e do jogador 2. Aí eu vou ver o que cada um deles apertou, eu vou calcular qual é o resultado que tem na lógica do mundo, né? O personagem de um, o personagem de outro, onde é que eles estão na tela. Eu vou calcular qual é o efeito que isso vai ter no tempo para renderizar num frame, por exemplo. E daí eu vou desenhar isso na tela, beleza? Quando nós estamos fazendo um jogo online, a gente tem um grande problema, que é assim, ó, o input do jogo, o que é apertado, ele não tá saindo da fonte, digamos assim, do teu código, né? Quando tu tem um jogo rodando dentro do computador, tu sabe que quando entrar aquele input, ele é um input que veio pelo computador, ele tá ali na tua frente. Só que agora quando tu tem, digamos, um jogador, né? O jogador A tá num computador, daí o jogador B tá num computador em outro país e o teu servidor tá no meio, digamos que seja um jogo que tem servidor, tá? Quer dizer que o jogador A vai dizer uma coisa, o jogador B vai dizer outra coisa, e daí elas não necessariamente vão chegar juntas, elas não vão chegar no mesmo momento. Então como é que a gente decide, por exemplo, o que aconteceu? Quem é que apertou primeiro? Eles apertaram ao mesmo tempo? Se tiver um atraso na conexão do jogador A, mas ele apertou antes, como é que a gente lida com isso? Esse é um dos motivos, tá? Porque a gente tem que ter um consenso sobre a verdade do que aconteceu. Isso é um problema também se tivesse conectado peer-to-peer os jogadores, tá? Só é um pouco diferente da explicação que eu tava tentando fazer aqui. Esse é um dos problemas, porque a gente, às vezes, tem que nem ele disse, esperar no servidor estabilizar tudo. Ok, o jogador A apertou, o jogador B apertou, vamos ordenar os eventos e vamos dizer, ok, é justo, né, que o jogador A deu o soco primeiro porque ele apertou primeiro. Não é só porque a conexão do cara é mais rápida, né, que chegou primeiro.
Esse é um dos grandes problemas de ter um jogo online. Porque se a gente não tiver essa validação no servidor, se a gente, por exemplo, só acreditar em tudo que o jogador A e o jogador B falam, existe o grande problema que é assim, como é que a gente vai ter certeza que isso vai estar seguindo as regras do mundo, né? Que, por exemplo, o jogador B vai dizer, minha posição, ela é um Y lá no alto, meu personagem tá no alto, mas isso é uma coisa que o salto do personagem não conseguiria fazer ele chegar ali. Então isso é uma regra inválida. Nós precisamos ter algum tipo de validação no servidor, né? Porque se mesmo que o cliente validasse assim, tu não pode dar esse pulo, ele pode modificar o jogo dele, ele pode ter um hack no jogo dele, ele pode modificar a memória no jogo dele, tá? Então, isso cria a situação que é assim, ok, como é que a gente vai ordenar a porra desses eventos sem dar o delay? Porque a solução que existia, que o Astrojogos está falando aqui até pouco tempo, é espera tudo estabilizar e desenha na tela. O que acontece? O jogo fica travando. Então, vamos continuar. Como é que a gente resolveria esse problema, tá ligado? Isso após você pressionar o botão, é claro. Isso é 1/5 de segundo, gente. É muita coisa. Mas e se houvesse uma forma de manter a partida sincronizada, mesmo que as suas ações ocorram no instante em que o botão é pressionado? Isso é o Rollback Netcode. Muito bem, pessoal, eu sou o Astra, estou aqui aparecendo brevemente para vocês antes do vídeo de fato começar com as explicações para dizer que, caras, esse vídeo deu um trabalhão. Das pesquisas até escrever um roteiro bacana e a edição foram algumas horas aí. Então, se vocês puderem deixar aquele like, se inscreverem no canal e compartilhar o vídeo com amigos ou nas redes sociais, eu agradeceria bastante. Bora pro vídeo agora. O Rollback Netcode tem esse nome, Rollback, que significa reversão em português, por um motivo. Ao invés de utilizar delays ou atraso no português, como o Delay Based Netcode, o Rollback garante a sincronização ao reverter uma ação a outra. Calma, que eu vou explicar. É o seguinte, a cada dado momento, o Rollback está tentando prever qual será a sua próxima ação nos próximos poucos milésimos de segundo. E por conta de que em jogos de luta raramente mais do que 5 inputs são feitos em um segundo só, isso significa que em mais de 90% do tempo ele vai acertar, simplesmente prevendo que você vai permanecer efetuando a mesma ação que você estava fazendo alguns milissegundos atrás. Ou seja, se você estava parado, por exemplo, ele assume que vai continuar parado por mais uma pequena fração de segundo. Mas e nos 10% onde ele erra? Aí entra a reversão. Mas não se preocupe, isso não significa que o jogo em si vai voltar no tempo e se corrigir, né? Bom, de certa forma até que vai. O que acontece é o seguinte, imagine uma partida com uma boa conexão, uns 30 de ms, o que significa que a informação leva 30 milissegundos para viajar entre você e o seu oponente via internet. Suponhamos que em dado momento da partida você está parado, o Rollback então prevê que você continuará assim, porém você pressionou um botão de ataque, ou seja, o Rollback errou na sua previsão. Se a ação não possui atraso na sua tela, e ocorre assim que você pressiona o botão, isso significaria que você e o seu oponente agora estão 30 milissegundos desincronizados, o que não pode acontecer de jeito nenhum para a partida ser justa. O que ocorre então é que assim que os 30 milissegundos passam e a informação chega ao seu oponente corretamente, o Rollback considera que essa foi a demora para a informação chegar ali e corta os 30 milissegundos iniciais da animação do seu ataque na tela do oponente. Isso em frames por segundo, claro, então ele vai cortar o número de frames ali da animação. A diferença visual, causada por esse corte no início da animação, pode parecer que vai causar alguma diferença, mas em conexões boas não causa, checa só. E a sincronização... Legal isso, né? Então assim, vou só reiterar o que foi dito, porque quando eu percebi a maneira que isso funciona, isso explodiu a minha mente, tá? Mas basicamente é assim, ó. Se a gente tivesse que esperar sempre o tempo necessário, né, para dizer o que aconteceu, a gente fica com aquele atraso. Aí a solução é o quê? Tu vê na tua tela exatamente o que tu apertou. Tu tá vendo como se fosse uma versão local, né, do que tu apertou. Na maior parte do tempo, o jogo na tela do teu oponente vai tentar adivinhar a próxima coisa que tu fez, e que nem ele disse, a expectativa é que 90% das vezes ele vai adivinhar exatamente o que tu fez, porque grande parte das vezes tu tá andando pra frente, tu vai continuar andando pra frente, tu tá bloqueando, tu vai continuar bloqueando, tu tá parado, tu vai continuar parado. Então, o jogo lá do teu oponente não sabe o que tu apertou, mas ele vai dizer, provavelmente ele apertou isso. E quando o servidor diz, olha, o cara apertou outra coisa, ele não estava parado, ele tem que iniciar a animação. Aí ele inicia a animação com um pouquinho de atraso, tá?
isso causa um efeito que, na maioria das vezes, 10% das vezes, tu nem nota que rolou esse atraso ou que rolou isso daí, porque pra ti vai continuar sendo fluido, tá? Inclusive, alguns jogos, eu não sei se ele vai citar esse jogo e eu não tô lembrando quais jogos especificamente tem isso, mas tem, inclusive, casos específicos para que, assim, quando tal animação for cortada pela outra animação, toca uma animação intermediária. Daí parece que o personagem fez uma coisa que mistura as duas. E daí não fica tão, assim, sabe, o soco tava acontecendo e daí ele some e vira outra coisa. Não, ele vai virar uma animação intermediária, porque daí na tua tela vai parecer que tudo estava acontecendo em tempo real. Isso é genial, pessoal. É aquelas coisas que, assim, eu sei que parece muito simples, mas como é que demorou tanto tempo pra gente inventar isso? Eu acho que não era um problema que existia jogar jogos de baixa latência online. Foi uma coisa que durante a pandemia foi muito importante, né, pessoal? Porque os campeonatos presenciais não puderam rolar. Mas vamos continuar o vídeo aqui. Permanece normal logo depois disso. O seu chute começou 30 milissegundos mais cedo na sua tela, mas ele terminou exatamente no mesmo momento na tela do seu oponente. Vocês permanecem sincronizados e mal deu pra notar que teve alguma diferença. Mas nem tudo é um mar de rosas. O Rollback Netcode não é uma solução mágica, infelizmente, e em conexões muito ruins pode apresentar problemas como um teleporte, por exemplo, por ter que cortar muitos frames de animações de um salto ou de alguma coisa parecida na hora da retomada da sincronização. Porém, há uma solução para esses casos extremos também: a união dos dois sistemas. Ao adicionar alguns frames de input delay, ou seja, de atraso na resposta da tela ao você pressionar um botão, o Rollback... Eu só ia dizer, quem sabe, quem descobriu teve ajuda de IA. Olha, desculpa, eu cortei aqui. Olha, esse vídeo é de 5 anos atrás, tá? Canal Astrojogos estava 5 anos atrás fazendo essa pedrada aqui pra gente. E isso foi inventado um tempinho atrás. Isso foi inventado... eu tenho certeza que já existia antes, tá? Vai chegar alguém aqui e vai dizer: mas já tinha um paper lá da década de 90 que explicava isso. Mas começou a ser muito usado e implementado isso por causa da pandemia. Um caso que eu vou dar pra vocês que é muito foda, deixa eu achar aqui, ó. Eu vou procurar um site e daí já troco a aba. Vocês estão ligados nisso aqui, ó. Isso aqui se chama Sleep, tá? Sleep.gg. Isso é Rollback Netcode no emulador de GameCube, o Dolphin, para o Smash Bros. Melee, que é o jogo que a comunidade de jogo de luta do Super Smash Bros. Joga o competitivo. O jogo antigo deve ter 20 anos esse jogo. Ele é o jogo que tem o melhor gameplay, top demais, Smash Bros. Melee, muito foda, tá? Por causa da dificuldade de fazer campeonatos presenciais na pandemia, o pessoal inventou, né, programou o Rollback Netcode, que é uma coisa que, enfim, já existia de antes, né, mas o pessoal colocou isso no emulador de GameCube pro Smash Bros. Pra jogar online e poder fazer o campeonato online, sabe? Então, enfim, as pessoas desenvolviam algoritmos antes da IA, tá ligado? Então sim, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas vamos continuar aqui. O rollback, então, tende a efetuar reversões bem menores na tela do seu oponente, o que resulta em partidas de qualidade mediana até com uma conexão bem ruim. Atualmente no mercado, nós já temos alguns títulos que funcionam muito bem com o Rollback Netcode, como Punch Planet, Skullgirls e o Guilty Gear Accent Core Plus R. O primeiro grande jogo que terá esse sistema desde o seu lançamento e que aparentemente foi pensado para funcionar com isso será Guilty Gear Strive. E desde o primeiro beta, apesar dos problemas nos lobbies, as partidas em si foram muito elogiadas por jogadores no mundo todo. Vale lembrar aqui que os rollback frames que aparecem durante as partidas não são o mesmo que input delay, não confundam as coisas por favor. Os rollback frames são quantos frames o jogo pode vir a ter que pular para frente numa situação de reversão. Como jogos de luta rodam a 60 frames por segundo, ter 4 rollback frames significaria que o personagem do seu oponente pode pular cerca de 60 milissegundos, se não me falha a matemática, da animação inicial de alguma ação que ele faça. Caso necessário, claro. Os Sonic Fox têm até um vídeo de um jogo contra o Goichi, e uma partida online sendo jogada entre Estados Unidos e Japão, que está perfeitamente aceitável com 4 rollback frames. Mas a lógica de que quanto menor o número que aparece ali melhor, continua, similar a input delay. Só não achem que ter 4 rollback frames é tão ruim quanto ter 4 frames de input delay. Não, é muito diferente. Opa, peraí. Muito obrigado, Lúcio Beirão, pelas 5 assinaturas. Ou seja,
vocês já agradeceram um herdeiro hoje? Sempre tem que lembrar que isso é um meme, estou imitando o Paulo Cogos, né? Outro dia eu falei isso e uma pessoa disse, o cara te doa e você chamou ele de herdeiro, como se fosse também, né, uma grande... um grande xingamento, mas, pô, muito obrigado, Lúcio. Piscou o vídeo? Não sei se piscou o vídeo, tá? Desculpem a ignorância, mas se os dois tiverem FPS diferentes... Eu acho que tu tem que ter a performance perfeita também, porque se o teu jogo tá engasgando, tu vai skipar frames. A experiência não vai ser boa se um deles estiver engasgando, tá? Muito obrigado, Lúcio. Situações completamente diferentes. Para nós brasileiros, é fácil assumir que poderemos jogar boas partidas contra jogadores de toda a América Latina, aumentando drasticamente o número de jogadores com quem podemos ser pareados, e, portanto, aumentando também o número de jogadores de mesmo nível que você online a cada dado momento, o que resulta em um aprendizado muito menos frustrante, tempo de busca por partidas reduzido e muito mais benefícios. Então é isso, pessoal. Essa é uma breve e simples explicação de como o rollback funciona. Espero ter ajudado e vejo vocês no próximo vídeo. Pô, muito legal, pô. Eita. É muito foda, né? Então, agradecer ao Astro Games. Vocês viram que ele é um VTuber, né? Será que a gente podia fazer um Teclas VTuber aí? Eu tenho um sonho de fazer um Teclinhas VTuber que nem o que tá na thumbnail dessa live aqui, de repente ter pra poder fazer uns vídeos assim. E aí, pessoal, eu sou o Teclas. Mas eu gostei muito. Vai dizer então assim, ó, pra mim, isso é uma das coisas mais legais. O Fábio falou ali no chat que já tinha alguma implementação assim no Doom há muito tempo. Provavelmente John Carmack já tinha inventado isso antes. Obviamente, os programadores do Doom já devem ter feito alguma coisa assim. Mas, enfim, é muito, muito, muito maneiro isso daí. Outra coisa absurda que talvez a gente possa trazer outro dia para falar aqui, né, numa live assim, é os Uber Shaders. Vocês já ouviram falar sobre isso? Se eu não me engano, isso é um negócio que a primeira implementação foi no emulador, de novo, o Dolphin, o emulador de GameCube, que foi um negócio que permitiu vários jogos de GameCube rodarem em tempo real nas placas de vídeo mais modernas, sem nenhum stuttering, porque é uma técnica de tu pré-compilar os shaders, que hoje quase tudo usa isso, tá? E isso aí também foi uma coisa recente, assim, uma invenção recente que a gente olha e diz assim, meu Deus, né? Muito foda. Obviamente, né, eu falei pro pessoal, não vamos falar de inteligência artificial, modelo de linguagem, os Transformers, as coisas que o DeepSeek tá fazendo, destilação de modelos, tudo isso é muito foda. Eu gosto, tá, de matemática, eu gosto de ver essas coisas técnicas, só é muito deprimente a área de pesquisa em inteligência artificial, sabe? Mas então eu vou pedir para vocês nos comentários botarem assim, que algoritmo, que implementação vocês viram recentemente, nos últimos, né, 10 anos, vamos dizer, e disseram, nossa, isso aqui é uma revolução, isso aqui é o futuro do esporte, isso aqui é muito foda. John Carmack inventando viagem no tempo em C++. Tem o negócio da raiz quadrada aproximada no Doom, tá ligado? Tem altas coisas, assim. Outro dia eu vi um canal que fez uma análise do código do Doom. Isso seria um exercício legal também. De repente a gente pode pegar algum outro jogo clássico que tem o código por aí na internet e dar uma olhada, sabe? Por que a utilização de shader pré-rendered é tão mal falado ultimamente? Não por minha causa. Mas eu não sei, talvez tenha alguma coisa que dá problema, que gasta espaço ou demora para iniciar o jogo, talvez isso. Mas tecnicamente só deveria começar uma vez, né? Ciência da computação em geral tá triste a pesquisa. A gente já inventamos tudo, pessoal. Já inventamos tudo. Cadê a inteligência artificial inventando novos algoritmos, né? Peixoto gosta de reinforcement learning, é legal. O anti-cheat da Riot. O Tato perguntou se eu já pensei em falar sobre Mesh Core e Mesh Task. Já pensei em falar, preciso estudar um pouco porque eu não conheço, mas parece muito bom, tá? Já voltamos.